Das maiores descobertas que eu fiz na minha vida, sem dúvida, uma que não só marcou, mas que transformou a minha história a partir do momento que eu abracei isso como uma grande verdade, abracei isso como uma meta de vida, é a compreensão do amor incondicional que Deus tem por mim, que Deus tem por cada um de nós. Fazer essa reflexão sobre o amor incondicional de Deus é algo que me faz a cada dia, a cada momento, renovar as minhas forças. Porque pensar no amor, hoje em dia, muitas vezes entrar dentro de uma confusão. As pessoas confundem. Nós confundimos muitas vezes o amor como sendo apenas um sentimento, como sendo apenas algo que nos dá direito ao outro, nos dá condição, nos dá muitas vezes um fator de empoderamento de nós mesmos e até das outras pessoas. É assim que o mundo pensa sobre amor. Apenas um sentimento, apenas uma questão de ação e reação de quem ama ou de quem é amado. Mas pensar no amor de Deus, aquilo que os filósofos chamam de ágape, é um amor que está sobre todas essas coisas. É o amor que coloca muito mais o valor do que apenas a posse, que coloca o sentimento de desejo do bem para o outro maior do que para o nosso próprio bem. O amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional, é de fato algo transformador, porque nos faz compreender o que Cristo disse, de renegar a si mesmo, e que para a gente amar a Ele, para que a gente viva o Evangelho, tem que haver essa renúncia de nós mesmos, para que a gente possa ver o próximo como nós mesmos, e até maior do que nós mesmos, como fez Jesus nos seus grandes exemplos de amor. Então, quando eu aprendi, eu me recordo de um momento muito especial na minha juventude, onde o saudoso Padre Melo, em um encontro de jovens, ele disse algo assim que a partir dali me fez uma nova criatura. Falando sobre esse amor de Deus, ele disse que Deus, diferente dos homens, Deus primeiro, ele ama com todas as suas forças. Depois, ele julga. Eu lembro que o Padre Melo disse, nós, seres humanos, somos o contrário. Primeiro a gente julga. Primeiro a gente impõe condições. Para aí, talvez, depois a gente considerar que estamos amando aquela pessoa. Mas Deus, por ter esse amor incondicional, esse amor que não impõe condição, Ele nos ama. O Salmo diz, vinde a mim como estás. Também no Salmo diz que mesmo que se no abismo estiver a minha alma, não é apenas se estiver florido o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em verdes pastagens ele me leva a repousar. Não é só nos momentos bons, nas verdes pastagens, colocam a mesa sobre a minha frente, diz esse salmo. Não é só nesse salmo bonito do pastor que cuida e que coloca nos ombros a sua ovelha, mas se no abismo estiver minha alma, sei que ali também me sondas, sei que ali também estás comigo. Ou seja, Deus não nos abandona. Um jovem me perguntou na Crisma, na semana passada, por que o pecado nos afasta de Deus? E eu disse a ele claramente, o pecado nem nada nos afasta de Deus. Podemos nos sentir afastados de Deus, e consequências desse afastamento, não por vontade de Deus, mas por uma questão da nossa liberdade. Mas que nada, como diz, eu lembro que eu abri o Romanos para ele, e o Romanos, acho que é capítulo 8, diz que nem a vida, nem a morte, nem os príncipes desse mundo, nem os principados, ou melhor, nem os potestades, que são espécies de anjos,
nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a doença, nem a morte, nada tem o poder de nos separar. Porque Deus nos ama de forma incondicional. É parte. Veja, eu brincava com as crianças na época que eu ensinava, que eu lecionava, que eu educava a catequese para elas. Eu dizia que se tem algo que Deus não pode fazer, e Ele pode fazer tudo, mas tem algo que Ele não pode fazer. Deus não pode deixar de amar você, eu dizia para as crianças. Porque a partir do momento que Deus deixa de amar, é como se Ele se desintegrasse na sua essência. Deus é amor plenitude. Eu não digo que Deus, na sua plenitude como o pai do filho pródigo, não se entristeça, né, com as nossas realidades. Mas deixar de nos amar e se distanciar, não. Então nada, nem o pecado, nem as sombras, nem o medo, nada nos garante a palavra de Deus. Pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus, como disse, é incondicional. Essa é a grande tentação que nós sofremos hoje. É a tentação de nos acharmos tão impuros, e tão incapacitados do amor de Deus, que muitas vezes a gente se distancia. Tem aquela canção linda, Sacramento da Comunhão, que diz: sei que muitas vezes eu me afastei da comunhão, quando eu faltei à missa eu fugia de mim de ti, mas agora eu voltei. Porque muitas vezes a gente se afasta, não só da comunhão da mesa, mas da comunhão entre os irmãos. Porque nos achamos, e não só porque nós não nos achamos indignos, mas porque a própria sociedade, ou porque os próprios irmãos cometem essa falha de apontar uns para os outros, sem que olhe para suas traves nos olhos, eles olham um cisco no olho do outro. Então, a dificuldade que uma pessoa tem de retomar o seu convívio com a comunhão com os irmãos e com a comunhão com Deus, às vezes parte desse medo de se achar tão pequeno e tão indigno e ter medo do julgamento dos outros, que muitas vezes a pessoa não volta. Ou às vezes a pessoa prefere mudar de religião, mudar de igreja, para não encarar os olhares de pré-julgamento dos outros. Mas Deus não é assim. Veja o que fez o pai do filho pródigo. Quando avistou à distância aquele filho que há tempo não havia, sujo, maltrapilho, que havia anteriormente gastado tudo que ele tinha dado a ele, mas aquele pai, rico em misericórdia, corre e abraça aquele filho. O filho tinha ensaiado umas palavras para dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas o pai, diz a palavra de Deus, que o repreendeu: não, deixa eu te amar. Deixa eu te amar. O amor de Deus nos dá essa sensação, nos dá essa coisa linda de Deus ama de forma gratuita. A gente nunca é merecedor. Nunca seremos merecedor. O Salmo diz que se Deus olhasse os nossos pecados, quem se salvaria? Esse amor de Deus que é grande, misericordioso. Isso não nos quer dizer, irmão, que por Ele nos amar, por esse amor ser tão grande, não cabe de nós reflexões, não cabe de nós fugir dos erros e do pecado, porque sabemos que temos uma conta bancária com créditos indefinidos. Por saber que Deus sempre nos perdoa, não significa que a gente vá viver de uma forma de libertinagem, usar a liberdade de uma forma libertina. Não é isso. Mas essa descoberta de saber que, independentemente das minhas falhas, independentemente do maior grau de pecado que eu venha cometer, que Deus me ama de forma incondicional, me dá força para sair da lama. Porque eu sei que Ele está ali, mesmo às vezes eu achando que Ele está distante, mesmo às vezes a gente achando que Ele está muito distante, mas ter a consciência de que Ele nunca nos abandona, que o amor dele está ali, é sempre uma energia renovada. Eis que faço nova todas as coisas.
tudo que era velho passou. Só em Deus a gente encontra essa realidade de sempre novo, sempre retorno, sempre disposição ao grande amor, ao grande retorno. Deus nos ama. Essa mensagem eu gostaria de deixar também para os meus filhos. Assim como, porque nós, seres humanos, tentamos imitar Deus nesse aspecto. Não conseguiremos, claro, não vamos chegar nem perto. Mas eu queria dizer isso para os meus filhos. Eu, como seu pai, Júlia, Gustavo, eu tentarei ser um pouco parecido com o Papai do Céu, independentemente do pecado que vocês tenham cometido, independentemente da mentira que você possa ter sido levado ou feito de forma consciente. Papai sempre vai encontrar uma forma, mesmo ferido, mesmo com o coração triste, de continuar te amando, estar do seu lado. Porque às vezes a gente também, com os daqui da terra, com os nossos pais, com as pessoas que a gente ama, às vezes a gente comete uma situação que decepciona tanto essas pessoas que a gente se distancia. Mas que com o pai e com a mãe da gente, principalmente, não seja assim. Que papai e mamãe saiba, assim como Deus, ter um pouco dessa incondicionalidade, para que o filho sempre encontre um ninho ao retorno, sempre encontre uma manjedoura no nosso coração. Então, Júlia, Gustavo, vocês sempre terão uma manjedoura no coração de papai, mesmo que essa manjedoura possa estar sangrando, mas nenhum pecado, nenhuma falha que vocês tenham cometido pode nos separar desse amor de pai e de filho. Eu deixo isso porque nós não somos eternos. E talvez no futuro, hoje não, que eles são muito crianças, mas talvez no futuro vocês tenham interesse de rever esses vídeos de reflexão que seu pai deixa nas redes sociais. E aí eu gostaria de deixar esse carinho. Gostaria de falar sobre essa grande descoberta que papai teve, que com certeza irei transmitir para vocês, já transmito para vocês, que é esse amor incondicional de Deus. Mas que a gente também, à sombra de Deus, a gente pode ir tentando ser assim também, transformando o nosso amor que é condicional, transformando o nosso amor que é pequeno, o nosso coração que é de pedra, como diz Isaías, em um coração de carne, em um amor que vai chegando bem perto do amor de Deus. E que você que esteja vendo essa reflexão também abrace, tome posse dessa verdade, do amor de Deus incondicional por você.